nós temos uma questão muito prática em nosso horizonte, que é justamente saber, afinal de contas, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, o que se pode, o que não se pode, em se tratando de música na liturgia, etc. Bom, eu poderia dizer isso assim em mais ou menos 10 minutos, ou até menos, mas convém a gente estender um pouco mais o discurso e tentar, com a paciência e a benevolência de vocês, ir um pouco às raízes da questão. Não assim, desde Adão e Eva, porque fica muito longe, né? Mas começando aqui, de um certo tempo para cá, vamos colocar um Papa que se preocupou tantíssimo com essa questão e foi o iniciador de todo o movimento de, digamos assim, retomada e atenção ao canto sacro, à música sacra, foi São Pio X. Começando dele, né, até o Papa João Paulo II, que escreveu um documento admirável, bem pequeno, pouquíssimas páginas, como comemoração ao centenário do documento de São Pio X, né? Então temos aí como dois marcos, São Pio X como um documento curiosamente escrito em italiano, Tra le sollecitudini, que é entre as preocupações, né, como se traduz, e o documento de João Paulo II, que é o chamado quirógrafo, porque é um documento de próprio punho, do Sumo Pontífice João Paulo II, no centenário do motu próprio Tra le sollecitudini de São Pio X sobre a música sacra. Então estamos aí entre os dois. Esses são os marcos dentro dos quais nos movemos e de modo muito sucinto. Inclusive, eu vou dizer quais são os documentos importantes nesse período, os mais importantes, mas não vamos abordar todos, vamos tirar aqui e ali exemplo de alguns deles. Tudo isso construindo uma base para chegar no final e dizer o que é, o que não é, o que pode, o que não pode e mais alguma coisa sobre isso. Bom, então, o documento de São Pio X já falei, Tra le sollecitudini, de 1903. Depois vem um documento de Pio XII, Musicae ou Musicae Sacrae Disciplina, que é de 1955. Aí depois vem a Sacrosanctum Concilium com o capítulo 6º, de 1963. Depois vem um documento da Sagrada Congregação para o Culto Divino, chamada na época Sagrada Congregação para os Ritos, da época de Paulo VI ainda, Musicam Sacram. É um documento muito técnico que estabelece normas para as diversas formas de missa solene, cantada, não sei o quê, bem detalhado. Esse a gente nem vai abordar, só estou citando porque ele é importante. E o de João Paulo II, que eu disse já para vocês, o quirógrafo, que é comemorativo do primeiro citado. E, inclusive, ele como não podia deixar de ser, ele sublinha e retoma muitas coisas desse primeiro documento. Nesses documentos todos, é preciso que o leitor entenda uma coisa. Existem partes que são normativas. Então, as normas são regras que dizem isso deve ser feito, isso não deve ser feito, isso pode, isso não pode. Partes normativas. E as partes axiológicas, que colocam os princípios. Ora, as normas, elas tendem a mudar conforme o tempo. Por exemplo, houve tempo na igreja em que nenhum instrumento era permitido, nem no Ocidente nem no Oriente. Depois de um certo tempo, no Ocidente permitiu-se o órgão e mais alguns instrumentos, notadamente instrumentos de sopro. Houve lugares em que instrumentos de corda e também até de percussão, que é uma coisa muito delicada e muito perigosa, mas foram também aceitos. Hoje ainda, no rito copta, né, que é o rito da Etiópia e da Abissínia, enfim, norte da África, usa-se o instrumento de percussão, quando todas as liturgias orientais não usam instrumento algum, mantendo a disciplina primitiva da voz sem acompanhamento, só a voz. Na Igreja Católica de rito ocidental, portanto rito latino, nós temos os monges cartuchos que também observam a disciplina primitiva de não usar nem sequer o órgão, é só o vocal.
E os puristas do canto gregoriano preferem sempre o canto sem acompanhamento, mas isso causa dificuldade aos coros medianos, porque aqui, cair o tom é uma coisa que está na ordem do dia, e o instrumento ajuda a sustentar. Enfim, só para vocês terem uma ideia. Então, a normativa antiga, antiquíssima, era justamente de não usar instrumento algum. Os orientais mantiveram, os ocidentais abriram para os instrumentos. Só para dar uma ideia. Então, nos documentos todos nós vamos encontrar normativas. Essas normativas, elas flutuam ao longo do tempo. Ora, uma coisa pode, depois não pode, depois pode de novo e assim por diante. Mas as partes axiológicas, os princípios, eles são praticamente, diríamos, imutáveis, têm valor permanente. Então, como é que se conjugam as duas coisas? Primeiro, quando você lê, você tem que entender se aquilo é uma normativa. Se for normativa, procurar saber se ela está vigente. Por exemplo, vamos ver que em Tra le Sollecitudini, São Pio X coloca aqui: não são permitidos nem o piano, não confunda piano com órgão, pelo amor de Deus, nem o piano. É bárbara, essa confusão é coisa de bárbaro, né? O piano não, é o órgão, né? Então, não é permitido nem o piano, nem são permitidos instrumentos fragorosos, como tambores semelhantes, banidos do rito romano. No entanto, já na normativa vigente atualmente se diz outros instrumentos, primeiro fala do órgão, depois fala outros instrumentos, portanto, abre assim indistintamente. Podem ser admitidos, contanto que adequados ao uso sacro, condigam com a dignidade do templo, etc. Vamos ver. Então, há uma diferença normativa, mas os princípios não mudam. Então, nós podemos até questionar a normativa vigente se ela não é excessivamente permissiva, por exemplo. Isso é um questionamento legítimo. E como a normativa ela pode ser modificada, melhorada ou piorada, então temos esperança que ela seja melhorada, né? Mas vamos ver isso aí. Distingue então as partes normativas das partes axiológicas, porque senão você corre o risco de ler um documento anterior, por exemplo, à reforma litúrgica, e chegar na sua paróquia e dizer, São Pio X diz que não pode o piano, só que ou instrumento fragoroso, né? Mas ele vai dizer, mas a normativa litúrgica, que é direito litúrgico, chama-se isso, né? São normas de origem eclesiástica, então são mutáveis por definição. Ele vai dizer, não, mas a normativa atual não tem essa restrição, essa aqui caiu. Mas o princípio, então você tem que ter segurança nos princípios, porque é a aplicação particular dos princípios que vai te dar segurança para fazer uma eventual crítica ou uma sugestão de melhoria. Você não pode citar uma normativa que não está vigente, ela não é vinculante. Mas você pode citar um princípio e aplicar o princípio dizendo, por exemplo, este uso não está adequado à dignidade do templo e não favorece a edificação dos fiéis. Isso você pode dizer. Então vamos ver. Ao ler, portanto, distinguindo a parte normativa da axiológica, precisamos distinguir justamente essas duas coisas e entender que a parte normativa ela é uma tentativa de concretizar, de colocar na prática os princípios num dado contexto. Os princípios são perenes, a variação da normativa tem por objetivo aplicar os princípios à realidade particular que é mutável. A sugestão que eu dou para vocês ao estudar esses documentos, que não são tão longos, nenhum deles é longo demais. O mais longo talvez seja Tra le Sollecitudini e Musicae Sacrae Disciplina, que é de Pio XII, mas não são tão longos. Ao estudar esses documentos, vocês devem ler, eu sugiro, do mais recente para o mais antigo, porque aí quando você chegar no mais antigo e vir as normativas que eventualmente não estejam vigentes, você já vai saber identificar. Vejamos aqui, sobre os princípios, né? Os princípios. Em Tra le Sollecitudini, eu exemplifico com um trecho da introdução, onde o Papa Pio X diz: nada deve suceder no templo que perturbe ou sequer diminua a piedade e a devoção dos fiéis. Nada que dê justificado motivo de desgosto ou escândalo, nada, sobretudo,
que diretamente ofenda o decoro e a santidade das sacras funções, e seja por isso indigno da casa de oração e da majestade de Deus. Temos que meditar sobre essas palavras, né? E vamos ver que, com pequenas variações, mas o conteúdo é sempre o mesmo, elas se repetem, essas preocupações. Vejamos ainda, onde ele traça princípios gerais, que é o número 1 do documento, é o primeiro título do documento, a partir do número 1, diz assim: a música sacra participa do fim da liturgia, fim geral da liturgia, que é a glória de Deus e santificação dos fiéis, né? E ainda prosseguirá dizendo que a música deve possuir em grau eminente as qualidades próprias da liturgia, que são a santidade, a adequação das formas. É difícil traduzir a expressão italiana original. Ele usa bontà delle forme. Bontà literalmente significa bondade. Em português, bondade tem um sentido moral, embora possa se usar também no sentido até metafísico, a bondade do ser, né? Mas normalmente é usado no sentido moral. E aí ele fala de bondade das formas, é difícil traduzir. Então vamos colocar assim, adequação das formas. Alguns traduzem como delicadeza das formas, que não é muito exato, e assim por diante. Bom, adequação da forma. Então, santidade, adequação das formas e a universalidade. Então, vamos ver daqui a pouco isso. São princípios gerais. E no quirógrafo de João Paulo II, que é uma recente, é um exemplo também de aceno aos princípios. No quirógrafo tem assim, peraí. Tem assim, no número 4, assim. Em conformidade com os ensinamentos de São Pio X e do Concílio Vaticano II, é preciso sublinhar, acima de tudo, que a música destinada aos sagrados ritos deve ter como ponto de referência a santidade. Aí ele vai dizer o que é isto, vai citar o concílio dizendo assim: a música será tanto mais santa quanto mais estreitamente unida à ação litúrgica. Depois eu vou explicar isso, né? Por isso, não é indistintamente... agora abre aspas, né? Uma citação. Não é indistintamente tudo aquilo que está fora do templo, em latim profanum, o templo é fanum, em latim, fanum, e o que está fora do templo é o profanum. Então, a citação que ele faz é a seguinte: não é indistintamente tudo aquilo que está fora do templo, profanum, que é apto a ultrapassar-lhe os umbrais, quer dizer, entrar no templo. Fecha aspas, Paulo VI. Falando sobre música. E hoje nós vemos, e ele vai dizer justamente no quirógrafo, que infelizmente, vai insinuar, né, que infelizmente tudo o que estava fora do templo, profano, entrou no templo. Entrou. E ganhou direito de cidadania, né? Então há uma questão aí que mereceria ser explorada. Eu faço uma nota de pé de página agora, tá? Nota de pé de página. Em tempos recentes, todo um time de gente, talvez não muito bem intencionada, certamente, procurou dessacralizar o sacro, eliminando a diferença ou a distinção entre o sagrado e o profano. Essas pessoas agiram, não é? E continuam agindo na igreja, e aproveitaram também o momento do Concílio Vaticano II para fazer, não oficialmente porque não conseguiram, mas por fora, grandes estragos. Eles inventaram uma coisa chamada, é bom que vocês conheçam esse tema, o espírito do concílio. Porque quando as pessoas liam os documentos e não encontravam nada que sancionasse esses abusos, diziam assim, as pessoas um pouco mais sérias, né, liam os documentos e diziam assim: padre, mas não tem nada disso aqui. Aí o padre dizia: não, porque aí ele já tinha lido alguma revista teológica daquelas, né? Então ele dizia: não, mas você não está entendendo nada, você está preso à letra. Mas eu estou adiante, eu estou no espírito do concílio. Mas que espírito? Não, aquilo que os padres conciliares quiseram dizer. Mas por que não disseram? Não passou.
mas eles continuaram com esse discurso de espírito do concílio. Pesquisem, vocês vão dar boas risadas sobre essa história. Pois bem, então, estávamos aqui. Os princípios são perenes, e o princípio aqui é, do número 4, que eu me perdi um pouco falando dessas coisas, é santidade, depois ele vai dizer que seja verdadeira arte, ou seja, a vontade deleforme, que eu falei para você é difícil traduzir, que seja verdadeira arte, e por fim, que tenha também a característica de universalidade. Vamos falar de tudo isso daqui a pouco, eu espero. Bom, adiante. Alguns princípios, já então falamos deles individuando-os um pouco, né? Primeiro princípio, que a música sacra participa da finalidade geral da liturgia, que é a glorificação de Deus e santificação dos fiéis. Isso está na Trale Soletitudine, já mostrei para vocês, e também está na Sacrosanctum Concilium, repetindo quase literalmente, número 112, que diz assim... A tradição musical da igreja inteira constitui um tesouro de inestimável valor, né? Ocupa, dentre as demais expressões da arte, um lugar proeminente, principalmente porque o canto sacro, etc., faz parte necessário e integrante da liturgia solene. Tá. Então, aqui está. Aí depois, o segundo princípio, já vimos, ela deve ser santa. Então, o que significa, os princípios são, ela deve ser santa, deve ser verdadeira arte, é o tema da vontade deleforme que eu falei para vocês, e deve ser de caráter universal. Vamos ver cada um desses pontos. Deve ser santa. Em que sentido entende Pio X que ela seja santa? Ele entende santo com oposição a profano, né? Oposição a profano. Número 2 aqui. Por oposição a profano, diz assim: a música sacra deve possuir em grau eminente as qualidades tais que eu falei, santidade, etc. Deve ser santa. Por isso, excluir todo profano, não só em si mesma, mas também no modo como é desempenhada pelos executantes. Então vamos lá. Primeiro, a palavra profana não é empregada aqui com sentido pejorativo, tá certo? É empregada em sentido técnico, ou seja, vamos dizer que o hino nacional brasileiro é uma obra profana, quer dizer, não é no sentido pejorativo, é no sentido técnico, não é uma obra sacra, né? E assim por diante, tantas obras. As valsas de Strauss são profanas, não é que sejam pecaminosas, não é nesse sentido, mas no sentido técnico de não sacro, não adaptado à liturgia. Então, ele diz: a música do culto divino não deve copiar a música de fora da igreja, não deve copiar, e não só em si mesma, mas também no modo como é executada, porque a gente pode ter uma música muito bonita e aquele grupo de música a executa de modo inadequado e a transforma no seu exato contrário, né? Eu já vi a 13 de Maio tocado, um canto tradicional popular, né? Tocado e cantado de maneira assim, demolidora, né? Demolidora. Você vê o que estão fazendo com a música. Então, tem que tomar cuidado com isso. Não é só a música, mas o modo como ela é desempenhada. E terceiro, bom, não vou falar disso agora, porque é o primeiro ponto, é santa. Então, santa por oposição a profano, ou seja, não sacra, tá certo? Número 2, ela é santa também, a música é santa, pela adesão aos textos e aos ritos que ela acompanha, tá? Esse princípio, aí vamos ver, Pio XII, deixa eu achar o Pio XII aqui. Vai dizer aqui no número 20 do Musicam Sacra Disciplina, número 12, ele vai dizer, não, 20, né?
Ele vai dizer o seguinte: Pio XII era músico, aliás, vários desses papas eram músicos, não sei Pio X provavelmente, mas Pio XII era músico também. Bento XVI era músico, é músico. Ele diz assim: deve ser santa, não admita em si o que soa de profano, nem permita se insinue nas melodias com que é apresentada. A essa santidade se presta, aí já introduz um outro tema que está presente em todos os outros documentos também. A essa santidade se presta, sobretudo, o canto gregoriano, etc. Né? E por que se presta a essa santidade? Pela íntima aderência das melodias à palavra do texto sagrado. Então, vocês vão ver que essa questão da santidade, ela vai evoluindo do pensamento de Pio X como uma mera distinção em relação ao que há de música profana, é tomada a santidade como distinção em relação ao profano, essa noção ela vai crescendo na direção de uma adequação da música ao rito e à palavra do texto sagrado. Já encontramos isso em Pio XII. Isso vai mais adiante aparecer explicitamente ainda em Sacrosanto Concilium número 112, sempre 112, diz assim: por esse motivo, a música sacra será tanto mais santa quanto mais intimamente ligada à ação litúrgica. Portanto, pode ser uma música, digamos, musicalmente perfeita, com um texto muito bom, etc. Mas se ela estiver no lugar errado, já falha essa adequação. Compreende? Vamos pensar aqui, tão bonita, tão singela, não é? A Ave Maria, não, a antífona gregoriana mais simples, uma das mais simples, mais belas. Ave Maria, gratia plena. Ok, quem pode dizer que não é santa? Mas será tanto mais santa quanto mais adequada ao momento. Se eu coloco a Ave Maria no momento da comunhão, a comunhão deve ser um momento eucarístico, quer dizer, explicitamente eucarístico. E a Ave Maria é eucarística, se você quiser, porque ela é mãe de Jesus, Jesus é que está na hóstia consagrada, é ele, então... Bom, aí a gente justifica tudo, mas não é muito honesto isso. Quer dizer, é preciso que seja claramente eucarístico. Estamos falando disto, da Eucaristia. Então, você coloca a Ave Maria por exemplo, numa entrada de uma missa de Nossa Senhora, ou eventualmente até como canto final de uma missa qualquer que seja, porque cabe, entendeu? Agora, na comunhão não é um canto eucarístico. Aí você vai ter que arranjar um canto. Se é uma festa de Nossa Senhora, então você arranja um canto que seja ao mesmo tempo eucarístico e mariano. Existem. Alguns foram compostos com essa dupla valência, né? Eu poderia citar vários. Bom, enfim. Portanto, adequação. Veja, a noção de santidade caminha de uma mera distinção em relação ao profano para uma adequação maior ao texto e ao momento litúrgico. Então, não se nega o ponto de partida, mas se acrescenta, se cresce na compreensão desse quesito santidade. E por fim, no quirógrafo de João Paulo II, ele vai dizer sobre a santidade o seguinte... número 5, assim, parágrafo 2, né? Todavia, como a música moderna foi inventada principalmente para uso profano, deverá vigiar-se com maior cuidado para que as composições musicais de estilo moderno que se admitem na igreja não tenham nada de profano, não tenham coisa alguma de profana, não tenham reminiscências de motivos teatrais e não sejam compostas, mesmo nas formas externas, sobre o andamento de composições profanas. Desculpem, eu disse que era o quirógrafo, mas ainda é tradução de atitude, né? Que eu tenho muitos documentos e não transcrevi nada, então está aqui na minha mão. Ainda coube, mas o quirógrafo está aqui. Número 5, parágrafo 2, assim.
Todavia, esta qualidade, ou seja, ele está falando da bontade deleforme que ainda não tocamos, mas dentro ele vai falar da santidade. Todavia, essa qualidade por si não é só suficiente, ou seja, que seja verdadeira arte. A música litúrgica deve, de fato, responder aos seus requisitos específicos, a plena adesão aos textos que apresenta. Quando é que uma música não adere ao texto? De duas maneiras. Isso pode ser interpretado tecnicamente, quando a letra não cabe na música. Isso é uma falha grave técnica, né? Falha musical propriamente dita. Mas também a música não adere ao texto quando o texto diz uma coisa e a música diz outra. Porque a música fala, a música é linguagem, pense nisso, né? A música diz coisas. Você não precisa... Você pega uma obra de um compositor clássico qualquer, por exemplo, que não seja cantada, seja só tocada, uma sinfonia, qualquer coisa. Aquela música fala, ela transmite conceitos, ela transmite estados de espírito, ela transmite muita coisa, né? Então, a música fala. Então, quando a letra ou o texto diz uma coisa e a música caminha num sentido oposto, por exemplo, você tem um ato penitencial com uma música que não tem nem cheiro de penitencial, por exemplo, não é? E assim por diante. Então a música está dizendo uma coisa diferente do que o texto procura dizer. Então a música não aderiu ao texto desse ponto de vista, né? Então, a plena adesão aos textos que apresenta, a consonância com o tempo e o momento litúrgico para o qual é destinada, a adequada correspondência aos gestos que o rito propõe. Está vendo? Ele está desdobrando aquela ideia da plena adequação da música às palavras e ao rito litúrgico. Os vários momentos litúrgicos exigem de fato uma expressão musical própria, sempre apta a fazer emergir a natureza própria de um determinado rito. Ora, proclamando as maravilhas de Deus, portanto, uma linguagem de exultação, a música, né? Uma música exultante, proclamando as maravilhas de Deus. Ora, manifestando sentimentos de louvor, de súplica, ou ainda de melancolia pela experiência da dor humana. Pensa nas músicas numa missa de Requiem, ou na música de um ato penitencial, né? Então, manifestando a experiência da dor humana, uma experiência, porém, que abre a fé e a perspectiva da esperança cristã. Bom, então, entendemos já o que seja a santidade. A santidade é duas coisas, nesse caso, oposição ou diferenciação do profano, da música comum, e também adesão o mais possível aos textos e aos ritos sagrados. Ponto. Santidade da música, primeira qualidade. Segunda qualidade, estamos sempre nos princípios. Que ela seja verdadeira arte. Já citei várias vezes o termo bontade deleforme. Vejamos o que diz, então, o nosso documento original, primeiro, de São Pio X, Tra le Sollecitudini, número 2, diz assim, deve ser arte verdadeira, não sendo possível que de outra forma exerça no ânimo dos ouvintes aquela eficácia que a Igreja se propõe a obter ao admitir na liturgia a arte dos sons. Seja verdadeira arte. Isso aqui é um assunto que tem a ver com a parte técnica da música, né? Teríamos muito o que dizer a respeito disso, não temos tempo, mas pratica-se muito barulho e de arte se tem pouco. Outro dia desse eu estava ouvindo uma música no rádio, estava no carro, alguém colocou um rádio, havia umas músicas de compositores e cantores católicos, assim, não que seja a proposta deles colocar aquilo na liturgia, mas tem gente que coloca e acha que está tudo normal, né? Porque uma coisa é a música com temática religiosa. Você pode fazer a música com temática religiosa com características quaisquer do ponto de vista musical, mas se ela vai ser usada na liturgia, então nós temos que atentar para esses detalhes. E eu via que a música era de uma pobreza melódica, não sei se alguém mexe com música aqui, mas de uma pobreza melódica muito grande. Ou seja, a melodia é um aspecto que é totalmente transcurado, e para disfarçar a melodia pobre,
Então, quem entende música vai entender o que eu estou querendo dizer. Para disfarçar a melodia pobre, o compositor, ou o cantor, enfim, coloca muitos ornamentos em cima de algumas notas. Ornamentos que não constituem o corpo melódico da música. É um enfeite em cima de uma nota, ele faz um malabarismo em cima de uma nota, e daqui a pouco faz em cima de outra, que torna até difícil das pessoas acompanharem, se quiser cantar junto. Ele canta sozinho, se exibindo, né? Mas se você pegar a linha melódica sem os ornamentos, você vai ver que ela é paupérrima. Outra coisa que é usada muito para disfarçar a pobreza da melodia, que é o corpo da música, a melodia é o corpo da música, também são os arranjos instrumentais. Então, você enfeita o pavão. Então, quanto mais enfeitado o pavão, menos as pessoas olham para o pé do pavão, que é feio, né? Já viram o pé do pavão? Ninguém olha o pé do pavão, né? É feio. Mas ele é tão enfeitado, abre aquele leque assim, a gente nem olha o resto. É o que acontece. E, além dos arranjos instrumentais elaborados em cima, para distrair, né? É como aquela mulher com 5 quilos de maquiagem. Mas por que botou tanta maquiagem? Será que ela é bonita? Eu vi um negócio hoje, me perdoa as mulheres, isso aqui é uma brincadeirinha só, mas tem um fundo de verdade. Porque, diz assim, com maquiagem até uma batata é bonita. E botaram a batata e fizeram, vocês viram isso? A batata maquiada com os cílios postiços, é linda a batata. Então, o que fazem com a música é isso, tentando maquiar para disfarçar a pobreza melódica. E outra coisa que também disfarça a pobreza melódica é a investir muito no ritmo, né? No ritmo. Então, as pessoas se sacodem e nem percebem que é feio o que estão cantando, ou que está sendo cantado. Por isso, eu estou falando isso para dizer, não é verdadeira arte. Não é verdadeira arte. Vamos jogar para a culinária, só para fazer um paralelo, uma brincadeira aqui de analogia, né? Uma comida bem feita não precisa de malabarismos no tempero, né? Se os ingredientes são bons, não precisa de malabarismo no tempero. Eu conversei com uma francesa, mas ela é pessoa assim, muito ligada a recepções oficiais, porque ela é esposa de um diplomata, etc. E ela tem ascendência italiana. Ela é francesa, mas também italiana na família. Então, ela dizia, comparando a comida italiana, a origem da culinária italiana e da culinária francesa, assim, ela falou que a França desenvolveu muito a arte dos molhos e dos temperos porque os ingredientes não eram tão bons antigamente, na época em que se desenvolveram essas receitas. Isso é tempos imemoriais. Hoje, em qualquer lugar, você tem ingredientes frescos vindos do outro lado do mundo na hora, se você precisar, tá certo? Não é coisa de hoje, mas coisa dos antigamente, de quando se originou aquela culinária. Então, precisaram desenvolver muito a arte do tempero e dos molhos para disfarçar a qualidade questionável de alguns ingredientes. E já a culinária italiana, sempre ela dizendo, não tem tanto rebuscamento na arte dos molhos e dos temperos, embora eles existam, mas não é tão desenvolvido, tão refinado, tão rebuscado, porque os ingredientes são de primeira qualidade. Isso ela falava. Eu aplico aqui. Se você tem uma música de boa qualidade, você não precisa tanto enfeite, tanta maquiagem, né? Se a batata não é boa, a gente maquia, né? Então, aí está, que seja verdadeira arte, comentando isso. Já Pio XII, falando sobre esse mesmo assunto, Pio XII, vai dizer assim, quer ver? Seja verdadeira arte, 21. Se em tudo essas normas forem realmente observadas, vir-se-á, outrossim, a satisfazer pelo modo devido uma outra propriedade da música sacra, isto é, que seja verdadeira arte. E, se em todas as igrejas católicas do mundo ressoar incorrupto e íntegro o canto gregoriano, todos falam do canto gregoriano, mas Pio XII é aquele que puxa mais esse assunto, né? Também ele, como a liturgia romana, terá nota de universalidade. Aqui já entra na outra nota, nós vamos abordar.
Depois, Sacrosanctum, para vocês verem também aqui, número 112, sempre aqui, assim. A igreja aprova e admite no culto divino todas as formas de verdadeira arte. Gente, olha só, temos que ler com sabedoria e não cinicamente. Se diz aprova todas as formas de verdadeira arte, há uma preocupação em que o que não é arte verdadeira não entre. Ou será que não é suficiente para nosso entendimento isso? Contanto que estejam dotadas das devidas qualidades. As qualidades são aquelas de adequação ao rito e às palavras sagradas e a dignidade do templo, vamos ver tudo isso. Bom. E o quirógrafo? O quirógrafo vai dizer assim, número 5 também, parágrafo 2, verdadeira arte, verdadeira arte. Primeiro parágrafo. Outro princípio enunciado por São Pio X, no seu motu próprio, Tralis Solicitudine, princípio intimamente ligado ao precedente, é o da, aqui está traduzido singeleza, mas já disse para vocês que é uma tradução difícil, é bontade reforme. Não pode existir uma música destinada à celebração dos sagrados ritos que não seja antes verdadeira arte, capaz de ter eficácia que a igreja deseja obter, acolhendo na sua liturgia a arte dos sons. Quando fala verdadeira arte, pode parecer a um incauto que estejamos falando de alguma coisa necessariamente rebuscada. Não é. Por exemplo, esse cantozinho que nós fizemos aqui no início é tão bonito, é tão perfeito, tem uma melodia tão fácil, ao mesmo tempo tão sublime, não é? Nós cantamos com facilidade e nos deleitamos espiritualmente. Né? O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Não há nada de mais, dificuldade alguma, e no entanto é sublime. Ele nos traz uma reverberação até do gregoriano, enfim. Portanto, pode ser uma coisa simples, mas que seja verdadeira arte. Agora, uma terceira qualidade que ele deve ter, que seja universal. Tenha um caráter de universalidade. Veja o que diz o São Pio X aqui. Seja ao mesmo tempo universal, no sentido de que, embora seja permitido a cada nação admitir nas composições religiosas aquelas formas particulares que, em certo modo, constituem o caráter específico da sua música própria, São Pio X diz, estas devem ser de tal maneira subordinadas aos caracteres gerais da música sacra que ninguém da outra nação ao ouvi-las sinta uma impressão desagradável. Aqui, nota de pé de página também necessária é o seguinte. Ele, quando escreveu isso em 1903, o ouvido e as referências musicais das pessoas ainda eram outras, apesar de ser muito próximo de nós historicamente. Mas hoje já houve uma desconstrução da sensibilidade, tá certo? Esse é o problema da desconstrução da sensibilidade, que é muito interessante. As pessoas são conduzidas a gostar do que é feio e a tomar o belo pelo feio, o feio pelo belo, né? E daqui a pouco, como o belo é uma via de acesso à verdade e ao bem, então fica comprometida essa via de acesso e a gente fica na confusão. Então, a sensibilidade tem sido desconstruída ou destruída. Portanto, quando ele fala aqui que ninguém sinta nada desagradável ao ouvir uma composição, e isso caracteriza, ninguém de outra nação, isso caracteriza a universalidade, para os nossos tempos isso teria que ser, digamos assim, mais explicado. Porque hoje é capaz de uma pessoa ouvir uma coisa boa e se sentir mal. Como de fato eu já ouvi o caso de uma moça que se sentia muito mal ao ouvir canto gregoriano. Aí havia algum problema espiritual também, né? Vocês que me entendam, mas havia um problema espiritual aí também. Agora, não é inegável que uma pessoa com pouca cultura musical, com pouca
referência de música fora do seu quadrado, ela vai entrar numa liturgia, suponhamos, a armênia ou bizantina, melquita, e vai ouvir, não é, um canto bizantino, e pode ser que ela sinta, dependendo do nível da sua ignorância, até vontade de rir, porque é um negócio diferente. Eu já vi isso. Diferente. Então, gente com vontade de rir de uma coisa que tem a mínima graça. Mas por quê? As suas referências são nulas. Outro dia desses eu estive no cemitério. Vocês imaginam que a gente tem que ir ao cemitério de vez em quando, padre, né? E enquanto eu fazia as orações pela pessoa lá da família que me tinha chamado, perto ali havia um outro enterro, quase saindo para sepultar. E as pessoas cantavam uma música, ou tentavam cantar. Era uma música, eu não conhecia, certamente alguma coisa pentecostal assim, mas o que me chamou a atenção é que, na verdade, as pessoas não cantavam, elas recitavam um texto ritmicamente. Sabe? É como se eu dissesse, olha, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Sai, cara, tem um negócio aqui, não gravou, ficou feio, pode repetir. Então isso é um rap. Atirei o pau no gato, desse jeito. Agora, você vai cantar a melodia, então, atirei o pau, olha a diferença. Existe música, caiu. Existe música e existe recitação. As pessoas estavam numa recitação da letra sem perceber que não estavam cantando, elas achavam que estavam cantando. Agora, tem a recitação é como quando num estádio de futebol, né, a torcida diz uma frase a modo de canto, mas não é um canto, quase um reto tom, é uma nota só, é o reto tom chamado, né? Nós usamos para fazer às vezes a oração, reto tom, uma nota só do início ao fim, né? No recitativo. Então ali toda a recitação em coro, em grupo, naturalmente quando você recita aquilo, você está recitando em cima de uma nota, tá? O que acontece é que o ouvido das pessoas estava tão destruído que ali você tinha notas dissonantes sobrepostas. Quem é músico ou tem alguma noção, tenta cantar conjuntamente um Mi e um Ré, né? Cadê? Isso é absolutamente dissonante, né? Cadê? Ó, vai botar aqui. Não, um Ré, um Mi, junta. E as pessoas estavam recitando assim, um em cima do, suponhamos, um em cima do Ré, um em cima do Mi. Direto isso. E o outro pegava, sei lá, um Fá sustenido, não, até que dá. Aí assim. Lá si. Isso aqui, cacofonia. Olha uma harmonia aqui. Outra. Cacofonia. É isso que acontece. As pessoas não têm, elas não tinham percepção, número um, de que não estavam cantando. Elas estavam recitando, e estavam recitando cada um em cima de uma nota que era absolutamente dissonante com o sujeito que estava à sua direita e o outro à sua esquerda. Era um negócio assim desesperador, né? Dava uma agonia ver isso, recitando como um rap, né? Então, isso, uma pessoa com essa falta, com essa sensibilidade musical destruída, ela vai ouvir
ela vai ouvir um canto bizantino, ela vai rir. Ela vai rir. É engraçado. Né? Tem que ser engraçado. Vai ouvir um canto gregoriano, vai sentir mal. É possível, é engraçado. Né? Então, vamos lá, que a universalidade, São Pio X diz que, embora sejam possíveis em cada lugar as formas particulares que constituem o caráter específico da música daquele povo, essas características particulares devem ser de tal maneira subordinadas aos caracteres gerais da música sacra que ninguém de outra nação ao ouvi-las sinta uma impressão desagradável. Mas supõe-se aí uma mínima boa vontade, né, e uma mínima sensibilidade não destruída. Bom, aí João Paulo II, no quirógrafo, fala da universalidade de outra maneira. Diz assim: mesmo considerando a diversidade cultural, se evite... diversidade cultural deve ser considerada. Falou aqui também, né, as características da música de cada povo. Porém, se evite, diz João Paulo II, qualquer concessão à leviandade e à superficialidade. Então, Pio X dizia que ninguém sinta a impressão desagradável. O João Paulo II vai mais fundo, porque a posteriori, né? Então ele já viu tudo o que aconteceu e diz assim, que se evite qualquer concessão à leviandade e à superficialidade. Então, agora, a noção de universalidade tem dentro de si, a partir de agora, essa consideração crítica. Ou seja, para que seja universal, ela não pode conceder nada à leviandade nem à superficialidade. Aí você tem que ver quando é que as composições musicais são levianas e superficiais. Né? O canto gregoriano é apresentado como modelo supremo em que fariam bem e se inspirar as demais composições, embora isso não seja obrigado. Aqui, por exemplo, em Tralia Solicitudine, o Papa Pio X vai dizer assim, a aproximação do gregoriano, né? Por tais motivos, o canto gregoriano foi sempre considerado o modelo supremo da música sacra, podendo com razão estabelecer-se a seguinte lei geral: uma composição religiosa será tanto mais sacra e litúrgica, quanto mais se aproxima no andamento, inspiração e sabor da melodia gregoriana, será tanto menos digna do templo, quanto mais se afastar daquele modelo supremo. Essa melodia que eu propus no início, propositalmente, é do Padre Gélineau, músico francês do período, não sei aí, anos 60, 70, mas ele se inspirou no gregoriano e fez essas belíssimas e fáceis melodias. Então, que se inspire no sabor da melodia gregoriana, ela será mais digna do templo, etc. Que ia dizer eu a respeito disso? Tinha mais uma questão, vou lembrar daqui a pouco. Também o Papa João Paulo II fala exatamente, ele retoma com muita força essa, como se diz, essa recomendação. Ele diz assim, quer ver? No quirógrafo, número 7 e número 12, ele diz assim: entre as expressões musicais que mais correspondem à qualidade requerida pela noção de música sacra, particularmente a litúrgica, o canto gregoriano ocupa um lugar particular. O Concílio Vaticano II reconhece-o como, abre aspas, canto próprio da liturgia romana, fecha aspas, a qual é preciso reservar, na igualdade das condições, o primeiro lugar nas ações litúrgicas celebradas com canto em língua latina. Eu quero comentar isso, essa frase do Concílio Vaticano II, muita gente não entende. Em igualdade de condições, o canto gregoriano ocupa o primeiro lugar nas ações litúrgicas. O que significa igualdade de condições? Esse é o ponto. Muita gente não entende isso. Significa, se eu tenho um coro ou um grupo de fiéis que pode executar tão bem uma coisa como outra, seja o gregoriano ou alguma outra coisa, então o gregoriano ocupa o primeiro lugar, já que há igualdade de condições na execução de uma coisa e de outra. Quer dizer, se eu tenho um coro que pode executar um gregoriano vergonhosamente e pode executar um canto mais simples e adequado
condignamente, eu não vou preferir o gregoriano porque não há igualdade de condições, é uma questão técnica, certo? É uma questão técnica. Agora, havendo igualdade de condições, pode ser, eu consigo fazer esse, então vou fazer esse aqui. É isso que significa. Bom, vejamos. Então, São Pio X ressaltava... desculpem que me perdi um pouquinho. São Pio X ressaltava que a Igreja o herdou dos antigos padres, guardando ociosamente durante séculos, e ainda hoje o propõe aos fiéis, considerando como o supremo modelo de música sacra. Aí, no número 12, ele vai dizer assim, quer ver? Número 12. No que diz respeito às composições musicais litúrgicas, faço minha a regra geral que São Pio X formulava com esses termos, abre aspas, uma composição para a igreja, tanto sacra e litúrgica, quanto mais se aproximar no andamento, na inspiração e no sabor da melodia gregoriana, e tanto menos digna do templo, quanto mais se reconhece disforme daquele modelo supremo. Fecha aspas. Faço minha essa regra, diz João Paulo II. Não se trata, evidentemente, de copiar o canto gregoriano, mas muito mais de considerar que as novas composições sejam absorvidas pelo mesmo espírito que suscitou e pouco a pouco modelou aquele canto. Aí depois ele tece outras considerações. Bom, e havia mais uma outra questão, mas eu vou pular um pouco. Vou pular só em parte. Eu quero sinalizar a existência desse tema já em São Pio X. Né? Não é um tema do Vaticano II, da Reforma Litúrgica. A Reforma Litúrgica tomou esse tema a peito, mas é um tema que surge em São Pio X, ou que ressurge em São Pio X. Entrada da solicitude em número 3. Ele está falando do canto gregoriano, mas depois vai se aplicar isso a toda a liturgia. Diz assim: procure-se nomeadamente restabelecer o canto gregoriano no uso do povo. Não é só o coral. No uso do povo. Para que os fiéis tomem de novo. De novo significa que ele está olhando para o passado. Esse passado é o passado que está, vamos dizer aí, em torno dos primeiros séculos da Igreja até talvez o 9º, 10º século no Ocidente, né? Então é um passado consideravelmente distante para o qual ele dirige o seu olhar. Para que os fiéis tomem de novo parte mais ativa nos ofícios litúrgicos, como se fazia antigamente. Ele não está falando do século XVIII, não está falando do século XVII, do século XVI. Ele está falando diante do século X, que é quando o povo tomava parte mais ativa no canto, que é o assunto aqui. Então, essa actuosa paratitipatio que deu tanta dor de cabeça, e às vezes mal entendida, porque muitos padres, né, fazem o povo fazer coisa que não lhe compete. E aí dizem que isso é porque todos têm que participar. Mas o Concílio Vaticano II, quando canonizou esse princípio que está colocado aqui por Pio X em relação ao canto, disse o seguinte, isso é muito importante, que isso aquelas coisas que são ignoradas, sabe? Maldosamente ignoradas. Disse o seguinte, nas celebrações litúrgicas, cada qual, ministro ou fiel, ao desempenhar a sua função, faça tudo e só aquilo que pela natureza da coisa ou pelas normas litúrgicas lhe compete. Tudo e só aquilo. Né? Atirou para todos os lados. Você tem que fazer tudo o que lhe compete. Você tem que fazer só aquilo que lhe compete. Tá? Então, isso são as margens dentro das quais se dá a actuosa participatio, expressão de São Pio X. Participação, como é? Não sei como traduzir isso. Ativa, enfim. O quirógrafo número 6 também fala disso, mas vou pular um pouco, porque senão fica muito longo. A normativa vigente. Eu falei dos princípios, né? Alguns princípios.
Normativa vigente. Normativa vigente, ela vai tentar pegar esses princípios e aplicar concretamente. Então, vamos pegar essa normativa. Já sabemos, primeiro em relação à música e depois em relação ao texto. A normativa, ela se divide em normativa positiva, eu dividi assim, né? Positiva e negativa, quer dizer, o que é para ser e o que não é para ser, tá certo? Normativa positiva, letra A. Então, já vimos em Sacrosanto Concilium número 112 que a música, música primeiro, depois texto, estou falando da música, tá? Música é aquilo que a gente toca lá. Lá, 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 isso é a música, né? Que as pessoas às vezes que não entendem chamam de ritmos, não é ritmo, ritmo é outra coisa. Né? Lá, 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 lá é a música. E depois tem o texto que as pessoas chamam de letra, ok? Falando de música. Essa música, ela tem que ter aquela adequação chamada santidade. Tanto mais santa quanto mais adequada ao rito e às palavras sagradas, tá? A música tem que se adequar ao rito, se é um rito penitencial, se é um rito de exultação, etc, etc. E tem que se adequar se é um rito de adoração, se é um rito de ofertório, se é um rito de comunhão. A música tem que se adequar, tem que dar o clima, né, tem que sintonizar com isso. E também tem que se adequar às palavras, porque as palavras não podem dizer uma coisa e a música dizer outra coisa. Muito bem. Além disso, a música, estou falando, portanto, a melodia, tem que ser verdadeira arte. Nós já vimos isso. Então, melodias pobres, mal feitas, que precisam ser disfarçadas com muito tempero e muita maquiagem para serem engolidas, então não são boas. E sobre a música ainda, no quirógrafo número 5 diz assim: número 5, parágrafo 2. Já li, mas vou repetir. Os vários momentos litúrgicos exigem de fato uma expressão musical própria, sempre apta a fazer emergir a natureza de um determinado rito. Ora proclamando a maravilha de Deus, ora manifestando sentimentos de louvor, de súplica, melancolia, etc, etc. Então, a música é linguagem, entendam isso. A música tem que dizer a mesma coisa que o texto diz e que o rito diz. Vou terminar o quesito música fazendo uma consideração que eu costumo fazer nesse caso. Quando é que uma música é boa? Não estou falando da letra, texto. Esquece o texto, não estou falando de texto. Quando é que a música é boa? A música é boa quando ela se afina com todo o contexto. É o que nós entendemos aqui. O contexto é o contexto do culto divino. Então, vamos lá. Vamos brincar de cabra cega. Você chegou você chegou na Tchecoslováquia. Não sei se tem Tchecoslováquia ainda, acho que foi dividida, né? Você está em Praga, suponhamos. Aí você não entende nada da língua do lugar e vendaram você e vão dar umas voltas na cidade. A brincadeira é a seguinte: pela música que você ouve, você tem que dizer onde você está. Aí levam você numa discoteca. Parece uma discoteca. Levam você num festival folclórico, né? Você ouve aquelas sanfonas, aquelas gaitas, aquelas coisas. Parece música folclórica de algum lugar diferente, né? Houve danças, houve gritos, né? Então é um festejo popular e assim por diante. Levam você numa igreja, aí você ouve a música da igreja. Parece que isso aqui é oração, é alguma coisa, né, religiosa, parece, deve ser uma igreja. Você não está entendendo nenhuma palavra do que eles dizem. Aí você vem no Brasil, suponha, agora. Aí você está vendado. O pobre turista que veio lá de Praga, né, ele tem o mesmo desafio, de você já descobrir onde você está. Leva na Feira de São Cristóvão, no forró. Ele fala: isso aqui é uma festa popular, né? Acertou. Já perceberam onde é que eu vou chegar, né? Na sua paróquia. Eu vou chegar na sua paróquia. Aí ele leva o turista na sua paróquia. E onde é que você está?
Eu voltei lá de novo. Aliás, aqui está melhor ainda. Né? Só que ele errou. Por quê? A música não cumpriu a sua função de linguagem. Ela não está adequada ao que se propõe. É tão simples, meu Deus. É tão simples. Por que nós temos dificuldade de entender as coisas simples ou de fazer entender as coisas simples? Né? Eu digo que nos tempos que correm, talvez que resuma tantos problemas, o nosso principal problema seja ter que explicar o óbvio. Né? Enfim. Portanto, se a música é linguagem, ela tem que dizer a que veio. Então, essa é uma regra para a música. Ela tem que se afinar com o contexto. Só isso. O texto, em Sacrosanto Concilium 112, porque estamos na normativa vigente, diz assim: a santidade também serve para o texto, ou seja, as palavras devem se adequar ao rito. Isso é um ponto. Não só a música deve se adequar ao rito, ao espírito do rito, se é penitencial, se é de louvor, etc. Mas também as palavras devem se adequar ao rito. Isso é óbvio. Mas não basta. Diz Sacrosanto Concilium 112 que os textos sejam, número 1, conformes à doutrina católica, e número 2, tirados principalmente das Sagradas Escrituras e das fontes litúrgicas. Não diz exclusivamente, vou dizer porquê daqui a pouco. Tirados principalmente das Sagradas Escrituras e das fontes litúrgicas. Significa, o texto, não basta falar de Jesus, não basta falar de Maria, não basta falar do céu, da graça, não basta. Ele tem que ter uma referência venerável, seja as Sagradas Escrituras, ou seja, as fontes litúrgicas. Se você pegar o Gradual Romano, que é o livro que contém todas as melodias gregorianas, de todas as antífonas para todo o ano litúrgico, antífona de entrada, de ofertório, de comunhão, e depois, não estou falando das partes fixas do ordinário, quer dizer, do Kyrie, Glória, etc., Agnus Dei, não. Estou falando do próprio, quer dizer, as partes mutáveis, entrada, ofertório, comunhão. Tem um livro com isso tudo, oficial da igreja. Até a própria Missal Romana em português, embora não tenha a música, mas tem o texto, pelo menos da antífona de entrada e de comunhão. Mas também existe a de ofertório que está no Gradual. O Gradual tem tudo e a música também. Se você olhar essas músicas todas, ou pode ser que haja uma exceção ou outra, mas praticamente todas. Com medo de errar, eu digo praticamente. Mas, se não são todas, são quase todas. São textos da própria Sagrada Escritura. Em geral, os salmos, mas também tem textos do Evangelho, das cartas dos apóstolos, que constituem as antífonas oficiais, né, de entrada, ofertório e comunhão, do Gradual. Tudo é Sagrada Escritura. Essa é a tradição romana mais antiga. Né? E por isso é que diz aqui que os textos sejam tirados principalmente da Escritura, ou inspirados, ao menos. Então, se eu ouço, sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Reconheci o bom pastor, obviamente, né? Então, muito alegre eu te pedi o que era meu, partir um sonho tão normal. Reconheci a referência, entendeu? Então, Sagrada Escritura, ou das fontes litúrgicas. Então aí você tem, por exemplo, Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento, corpo e sangue que fizestes nosso alimento. Imita o gregoriano. E se inspira na fonte litúrgica, que é o hino Adoro-te devote, de São Tomás de Aquino. É uma paráfrase do hino litúrgico composto por São Tomás de Aquino. Então a fonte é litúrgica. Entendeu? E não é ou uma coisa ou outra, ou as duas coisas. Agora, diz principalmente das escrituras e das fontes litúrgicas. Não é exclusivamente. Então, por que não fechou isso?
Porque existem outras coisas. Por exemplo, textos que não são litúrgicos, mas são de tal sublimidade da tradição. Por exemplo, textos de Santa Teresa d'Ávila e de São João da Cruz são poemas maravilhosos que constam como hinos atualmente, se não me engano, na Liturgia das Horas, na versão espanhola, obviamente, da Liturgia das Horas. Poemas de São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, que são de uma sublimidade inigualável. Então, não é uma coisa barata que você encontrou ali, alguém jogou um papelzinho amassado na esquina, você achou que bonito, né? É uma fonte venerável, mas em geral, Sagradas Escrituras e fontes litúrgicas. Essa é a exigência normativa positiva para a música, que ela seja adequada ao rito, ao momento, ao feeling, vamos usar a palavra, da situação litúrgica. E que o texto, além de correção doutrinária, tenha também esse aporte escriturístico ou das fontes litúrgicas. Esse é o... Então, se dizer assim... tão distante, tão próximo, presença doce incomparável, é bonito, mas não é nem litúrgico, de fonte litúrgica, não é nem de fonte escriturística. Como texto é fraco para a liturgia, não é? E de repente na parede eu vi você olhando para mim, né? O crucifixo. Os adolescentes choram, mas não é de fonte litúrgica nem escriturística. Para a liturgia não serve, entendeu? Ah, mas aqui é sobretudo, ok, então arranja uma coisa de nível, né? Porque senão ficamos com a escritura e as fontes litúrgicas, que é garantido, né? Muito bem. Agora a normativa negativa, ela existe. Podia ser mais apertado, mas existe. Vamos lá. Na 112, lá Sacrosanto Concílio, sempre 112, vai dizer assim... contanto que, sempre que você encontra contanto que, essa é a parte que as pessoas esquecem de propósito, os padres, digo. A igreja aprova e admite no culto divino todas as formas de verdadeira arte, contanto que estejam dotadas das devidas qualidades. Aí vamos ver quais são essas devidas qualidades. Vamos ver se elas aparecem aqui, 120, vamos ver. Diz assim, quer ver? Outros instrumentos, além do órgão, podem ser admitidos ao culto divino, a juízo e com o consentimento da autoridade territorial competente, no caso é o bispo geralmente, conforme a norma dos artigos tais e tais, contanto que sejam adequados ao uso sacro ou que possam a ele se adaptar, condigam com a dignidade do templo e favoreçam realmente a edificação dos fiéis. É preciso parar sobre essas palavras, fazer o exame de consciência. Essa bateria aqui ensurdecedora está ajudando as pessoas a edificação dos fiéis. Está edificando o que isso aqui? Está edificando o quê? Condiz com a dignidade do templo? Isso é oração? Ou isso é uma mera diversão sob pretexto de oração? Sejamos honestos. Não é dizer que seja impossível usar tais ou tais instrumentos, mas alguns são mais difíceis de adaptar ao uso sagrado do que outros. Por exemplo, os instrumentos fragorosos dos quais falava Pio XII são difíceis de adaptar. É possível, mas é difícil. Você pega, por exemplo, eu poucas vezes vi um instrumento de percussão bem utilizado na liturgia. Poucas vezes. Talvez 2 ou 3 vezes na minha vida, entendeu? Uma das quais foi na minha igreja, sob a minha direção, quando colocamos uma música de melodia renascentista, fácil, o povo cantar, não é? Na simplicidade de terna afeição, vos damos, Senhor, a nossa oblação. É o canto de ofertas. Mudai nossa oferta, ó Cristo Jesus, na vossa oblação da ceia da cruz. Essa melodia tem um quê renascentista. Cabia uma delicada percussão com flautas e órgão. Foi feito e ficou bonito. Mas não é todo mundo que faz isso direito, não.
É muito difícil. E aí depois você acha que tem que botar um tambor em tudo, uma bateria em tudo. Então, aí realmente complica. Se vocês querem um exemplo digno de uso de instrumentos até de percussão, mas que o pessoal não consegue fazer porque não tem referências, você vai procurar de Ariel Ramírez, a chamada Missa Criolla. E antes que me acusem de estar fazendo propaganda da Missa Afro, porque é criolla, tem nada a ver, não é? Na linguagem da América Espanhola, criollo significa o mestiço entre o espanhol e o índio nativo. Então, está chamando em causa a música popular da América Espanhola, essas várias. Então, tem o Kyrie, tem o Glória e assim por diante, em espanhol, né? Cada peça dessas se inspira num estilo musical de um país da América Latina, seja da Argentina, seja do Chile, seja do Peru. Então pegaram vários estilos e compuseram dentro daquele estilo, mas com uma tal fineza, porque a coisa é bem feita, né? Não é feita na orelhada, uma tal fineza, e colocaram também instrumentos clássicos, porque é para coro e orquestra, né? Então colocaram o cravo, pode ser também o órgão ou o piano, usado assim de maneira muito, muito delicada, e também alguns instrumentos de percussão da música latino-americana e aquelas flautas com som de madeira soprada que tem no Peru, por exemplo, chama a quena. Tem som grave, som agudo, tem até alguns chocalhos, mas é usado de uma maneira tão sublime que você diz, bom, isso aí é a música do céu, não é uma macumbinha lá. Eu aconselho, vocês vão se surpreender. O que o compositor e os coros, né? Tem até uma participação de José Carrera fazendo o solo do Senhor tem piedade, né? Senhor tem piedade de nós outros, Senhor tem piedade de nós outros, Senhor, tem piedade de nós. E o coro entra. Tem piedade, Senhor, piedade de nós. E o Glória é exultante, muito bonito, né? Tem percussão, mas é uma coisa sublime. Não é avacalhado, porque o problema, vamos usar a linguagem, né, popular, o problema é a avacalhação, o problema é o brega, o problema é o desconjuntado, aquilo que João Paulo II chamava de formas descuidadas e superficiais, leviandade e superficialidade. Isso que não pode acontecer. Mas como é difícil, vamos entrar já entrando na questão prática, como é difícil aplicar dessa maneira conscienciosa determinados instrumentos, é preciso que haja alguém com muita formação litúrgica e musical, ou então que a gente elimine aquilo que não estão sabendo usar, não é? Até porque nem toda música pede tais coisas. A bem da verdade, quase nenhuma música pede tais coisas, né? Bom, eu quero então concluir aqui a 37 e vou dar um fechamento aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui é sobre a enculturação, porque tem um tema ligado à música também e tem muitas ressonâncias, né, essa questão. Então, assim, número 37, a Sacrosanto. A Igreja não deseja impor na liturgia uma forma rígida e única para aquelas coisas que não dizem respeito à fé ou ao bem de toda a comunidade. Antes, cultiva e desenvolve os valores e dotes do espírito de várias nações e povos. O que quer que nos costumes dos povos, de fato, não esteja ligado indissoluvelmente a superstições e erros, examina-o com benevolência e, se pode, o conserva intacto. Até por vezes admite-o na própria liturgia, contanto que
contanto que é sempre importante, é sempre esquecido, esteja de acordo com as normas do verdadeiro e autêntico espírito litúrgico. Bom, eu convidaria vocês, sempre nessa conclusão, a meditar sobre essas questões. Um momentinho só. Prometo que estou realmente terminando, mas não posso deixar de lado este número 14 aqui. Parágrafo 2. Deve-se, porém, João Paulo II, quirógrafo, deve-se, porém, reconhecer que as composições atuais utilizam frequentemente modos musicais diversificados, não desprovidos de sua dignidade. Na medida em que servem de ajuda para a oração da Igreja, podem revelar-se um enriquecimento precioso. É preciso, porém, vigiar a fim de que os instrumentos sejam aptos para o uso sacro, correspondam à dignidade do templo, possam sustentar o canto dos fiéis e favoreçam a sua edificação. Quando as pessoas estão se sacudindo na igreja, ao invés de rezar ou de se sintonizar com o espírito da liturgia, essas pessoas estão sendo edificadas em quê? Aquilo, vamos falar, né? Aquilo é uma catarse, né? Aquilo é para se divertir, é como uma ginástica, uma coisa assim, uma diversão, né? Então pode fazer. Aquelas senhorinhas estão levando 2 em 1, porque podia ser uma atividade recreativa para os idosos ali na praça, na frente da igreja, e depois a missa, ou o contrário, mas é tudo na igreja. Edifica em quê? Se edifica em quê? Me responda, em que isso edifica espiritualmente? Então está fora da normativa, não está fora dos critérios. O que eu lamento, então vamos lá, vou dizer o que eu lamento já. Vamos meditar sobre esses textos e buscar referências concretas. Eu dou referências concretas que podem ajudar. Por exemplo, o coro do Vaticano atualmente, desde há um tempo atrás, de alguns anos atrás, tem como regente o maestro Frisina, Marco Frisina, é o sacerdote, Monsenhor Marco Frisina. Ele é muito bom, ele tem composições de todo tipo, sacra e não sacra, tem até uma ópera que ele fez, da Divina Comédia, só uma provocação, no inferno ele colocou heavy metal, mas tudo bem. Enfim, ele fez muitas músicas litúrgicas, são usadas atualmente no coro do Vaticano e no mundo inteiro, de Frisina. Ele é um excelente compositor, ele tem o dom de fazer coisas bonitas, fáceis para os coros medianos e até não tão treinados, e também que podem ser simplificados ainda para o canto geral da Assembleia. Frisina é uma referência boa. Depois também os cantos que são popularizados pelas gravações, etc., dos mosteiros aqui no Brasil. O Mosteiro de Ponta Grossa, por exemplo, é um bom exemplo. É preciso que as pessoas, os músicos, tenham acesso a publicações musicais. Existem várias publicações musicais interessantes, com seleções de músicas litúrgicas. Não são publicações perfeitas, mas contêm coisas muito boas, e algumas nem tão boas, mas, em geral, cumprem o seu papel. A principal delas, hoje, que eu conheça, chama-se Vamos Cantar, ou Cantos de Orações, porque saiu com os 2 nomes. Muitas partituras, são mais de 1000 músicas, etc. Tem coisa boa ali. Também o repertório mesmo de canto litúrgico popular mais tradicional, que vem se perdendo, é bom recuperar. Nós temos excelentes autores brasileiros, inclusive, né, que foram muito esquecidos, mas que devem ser recuperados. Por exemplo, essas traduções de Gélineau, que é francês, que eu falei para vocês, mas também os brasileiros. Por exemplo,
suponhamos, vocês conhecem, que está no coro do CDB, começamos uma vez, ensaiamos isso aí. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, porque tudo é teu o pão que oferecemos, é tua vida que vivemos, obrigado, Senhor. Então, coisas assim, existem muitas dessas. Não tem só esse estilo. Eu cantei para vocês antes outra, Sou Bom Pastor, esse é um estilo diferente, mas bastante adequado também. Buscar referências concretas, né? Porque não adianta só dizer, isso é bom, deve-se fazer assim, não se deve fazer assado, e não dar exemplo. O exemplo ajuda a formar a sensibilidade. Finalizando, gostaríamos que houvesse, eu pessoalmente gostaria que houvesse, uma normativa mais clara, no sentido de, talvez, algumas restrições mais amarradas. O ordinário, quer dizer, o bispo do lugar, pode estabelecer restrições, a legislação litúrgica estabelece essa possibilidade, né? Ele pode estabelecer restrições. Na verdade, ele é quem deve conceder o uso disso ou daquilo. Da mesma forma, ele pode restringir. Então, essas coisas devem ser utilizadas. Mas, lendo e agindo com inteligência, dando referências concretas, nós podemos melhorar um pouco a situação. Como digo, gostaria que a normativa fosse um pouco mais clara, um pouco mais restrita, para coibir certos abusos. Mas quando a normativa foi feita, talvez, não sei, eu estou tentando ser benévolo, não se sonhava que pudesse chegar ao ponto que chegou, né? Então, esperemos que os próprios abusos, os mal entendimentos, né, eles provoquem a autoridade eclesiástica em algum momento a estabelecer regras mais apertadas em certas questões, porque a experiência mostra que os sacerdotes, infelizmente, deviam ser mestres em liturgia, pelo menos medianamente, não cumpriram o papel de interpretar bem os princípios. Então, eles precisam de normas restritivas, né? Eu acho que isso deve ser feito e espero que seja feito em breve. Mas, enquanto não, a gente vai tentando melhorar a situação, oferecendo coisas boas. Eu aprendi que, em todo sentido, melhor do que você... Às vezes é necessário você bater de frente contra o erro e falar diretamente, né, contestando o erro e rebatendo, sem dúvida. Mas quando a situação não exige isso de modo assim imediato, quando é possível você esperar, pacientar, então a melhor maneira de se fazer a coisa é oferecer coisas boas. Porque quando a pessoa experimenta o bom, ela já não quer mais o ruim. Ela só come o que não presta porque ela não conhece o que presta. Depois que conhece, eu me lembro... Desculpa, não quero que me julguem snob, não, pelo amor de Deus. Eu fujo dessa pecha. Mas, enfim, só para lhes dizer, eu tive que passar uns tempos estudando na Itália, 3 anos e meio, e das coisas maravilhosas da Itália, a mais maravilhosa de todas é o sorvete. Nenhum sorvete dito italiano, por mais caro que seja aqui, chega aos pés de qualquer sorvete de esquina lá em Roma. E eu, quando vim para cá, não conseguia tomar sorvete por uns 2 anos, eu acho, para lhes dizer. Quando você prova o autêntico, você não quer outra coisa, entendeu? Então a melhor coisa a fazer para combater o que não presta é oferecer às pessoas o que é bom, só isso, tá? Não tenho a pretensão de ter respondido a todas as dificuldades, falar de todas as coisas, mas eu acho que deve ter servido para alguma coisa. Então, agradeço a vocês. Não sei se tem perguntas ou o que, se a hora já avança, não sei.